Você provavelmente já ouviu falar da falha de San Andreas, mas o que quase ninguém te conta é que ela não é apenas uma linha no mapa. É uma fronteira invisível, onde o chão sob milhões de pessoas está literalmente tentando se mover em direções opostas todos os dias. Enquanto cidades inteiras funcionam normalmente, prédios são construídos, estradas são usadas e pessoas dormem tranquilas, existe uma tensão constante acumulada sob os pés delas, como se a Terra estivesse prendendo a respiração há séculos. A falha de San Andreas é o ponto onde duas placas gigantescas do planeta, a placa do Pacífico e a placa norte-americana, se encontram e deslizam lado a lado. Não é um encaixe suave, nem um movimento contínuo. É um atrito bruto, irregular, travado em alguns pontos e liberado de forma violenta em outros. E é exatamente isso que a torna tão perigosa. Diferente de falhas que ficam escondidas no fundo do oceano, essa corta a Califórnia por centenas de quilômetros, passando perigosamente perto, e às vezes por baixo, de algumas das cidades mais povoadas dos Estados Unidos. O que assusta não é apenas o tamanho da falha, mas o fato de que ela está ativa o tempo todo. Mesmo quando não sentimos nada, sensores registram pequenos movimentos, quase imperceptíveis, como se o planeta estivesse testando seus próprios limites. Em alguns trechos, as placas se movem poucos milímetros por ano, algo aparentemente inofensivo, até que se lembra que essa pressão não desaparece, ela se acumula. E quando a Terra decide liberar essa energia de uma só vez, o resultado não é gradual, é instantâneo. Foi exatamente isso que aconteceu em 1906, quando São Francisco praticamente entrou em colapso em questão de segundos. Prédios ruíram, ruas se abriram e incêndios se espalharam por dias, não porque a cidade fosse frágil, mas porque estava exatamente sobre uma ferida geológica que ninguém entendia completamente naquela época. Esse evento foi tão impactante que obrigou os cientistas a admitir algo perturbador. O solo que consideramos sólido é, na verdade, extremamente instável. Desde então, a falha de San Andreas deixou de ser apenas um fenômeno geológico e passou a ocupar o imaginário coletivo. Ela virou sinônimo de desastre iminente, de ameaça silenciosa, de algo que não pode ser evitado, apenas aguardado. E o mais inquietante é perceber que quanto mais a ciência avança, mais claro fica que o verdadeiro perigo não está no desconhecimento, mas na certeza de que essa falha não está dormindo. Ela está apenas acumulando tempo. Enquanto isso, milhões de pessoas seguem suas rotinas sem perceber que vivem sobre uma das regiões geologicamente mais instáveis do planeta. Não há sirenes, não há avisos visíveis, não há rachaduras abertas no chão, apenas a certeza científica de que aquela tensão não vai permanecer presa para sempre. E é exatamente essa normalidade aparente que torna a falha de San Andreas tão assustadora. Ela não ameaça com barulho, ela ameaça com silêncio. Para entender por que a falha de San Andreas existe, é preciso voltar muito mais no tempo do que qualquer cidade, estrada ou fronteira política. Há dezenas de milhões de anos, a Califórnia simplesmente não era o que conhecemos hoje. Onde hoje há montanhas, praias e cidades, antes existia um cenário completamente diferente, moldado por placas tectônicas que se chocavam, se afastavam e se arrastavam umas contra as outras como blocos gigantes de pedra viva. Foi nesse caos lento e constante que a falha de San Andreas começou a se formar. A placa do Pacífico e a placa norte-americana não colidem de frente nesse ponto, nem se afastam. Elas deslizam lateralmente como duas lixas gigantes pressionadas uma contra a outra. Esse tipo de movimento é traiçoeiro, porque não cria vulcões evidentes, nem montanhas gigantes imediatamente. Em vez disso, ele acumula tensão silenciosa, ano após ano, século após século. É um processo tão lento
que nenhuma vida humana consegue percebê-lo diretamente, mas tão poderoso que é capaz de deformar continentes inteiros ao longo do tempo. Com o passar de milhões de anos, partes da Califórnia começaram a viajar. O que hoje está ao sul já esteve muito mais ao norte e continua se deslocando milímetro por milímetro, como se o próprio mapa estivesse se rearranjando em câmera extremamente lenta. Los Angeles, por exemplo, está se movendo lentamente em direção a São Francisco. Não é ficção nem exagero. É um deslocamento real, medido por satélites, acontecendo agora, enquanto este vídeo existe. Durante muito tempo, ninguém fazia ideia de que esse movimento estava acontecendo. As pessoas viam terremotos isolados, rachaduras ocasionais, mas não conseguiam conectar os pontos. Foi apenas após o grande terremoto de 1906 que algo mudou. Quando o chão se rompeu por quilômetros e deixou marcas visíveis na paisagem, os cientistas finalmente perceberam que não estavam lidando com eventos separados, mas com uma única cicatriz gigantesca atravessando o estado. Andrew Lawson foi um dos primeiros a compreender a dimensão disso, ao mapear a falha e dar a ela um nome que se tornaria sinônimo de ameaça geológica. O mais perturbador é que a falha de San Andreas não surgiu de forma abrupta. Ela é resultado de um processo contínuo que ainda não terminou. A Terra não concluiu essa falha, ela ainda está trabalhando nela. Cada pequeno movimento, cada microtremor, cada ajuste quase imperceptível é como um lembrete de que o planeta está em constante transformação, independentemente da presença humana. As cidades não foram construídas sobre um solo estável, que depois se tornou perigoso. Elas foram construídas sobre algo que sempre foi instável, mas que só aprendemos a entender tarde demais. E talvez o detalhe mais inquietante seja este: a falha que hoje conhecemos não será a mesma daqui a milhões de anos. Ela continuará se estendendo, se reorganizando e criando novas zonas de fraqueza. O que chamamos de formação da falha de San Andreas não é um evento do passado. É um processo em andamento. Um processo que começou muito antes de nós e que, inevitavelmente, continuará muito depois. À medida que o tempo passou e a falha de San Andreas começou a ser melhor compreendida, algo inquietante se tornou cada vez mais claro. Ela não se manifesta de forma constante. Diferente de um mecanismo previsível, a falha passa longos períodos aparentemente tranquila, quase esquecida, como se tivesse se estabilizado. Mas essa calmaria nunca significou segurança. Pelo contrário, cada período de silêncio representa energia sendo acumulada, como uma mola sendo comprimida lentamente sob a crosta terrestre. Após o terremoto de 1906, muitos acreditaram que o pior já havia passado. A lógica parecia simples. Um grande evento havia liberado a tensão. Então haveria décadas, talvez séculos, de tranquilidade. A história, no entanto, começou a mostrar um padrão diferente. Em vários trechos da falha, pequenos terremotos continuaram ocorrendo, como avisos discretos de que o sistema não havia se reiniciado. Em outras regiões, o silêncio absoluto se instalou. E foi justamente esse silêncio que passou a preocupar mais os cientistas. Com o avanço da tecnologia, sensores passaram a ser instalados ao longo da falha, capazes de detectar movimentos menores do que a espessura de um fio de cabelo. Esses instrumentos revelaram algo perturbador. Enquanto algumas partes da falha se movem lentamente, liberando tensão aos poucos, outras permanecem completamente travadas. São essas áreas presas, chamadas de zonas de bloqueio, que carregam o maior risco. Elas funcionam como pontos onde a energia não consegue escapar, acumulando pressão por décadas ou até séculos. Ao estudar registros geológicos, os cientistas perceberam que grandes terremotos não são eventos aleatórios.
Eles seguem ciclos longos, espaçados por gerações inteiras, marcas deixadas no solo, camadas de sedimentos deslocadas e falhas antigas revelam que a falha de San Andreas já rompeu de forma catastrófica várias vezes antes da existência de qualquer registro humano. E sempre que isso aconteceu, o impacto foi profundo, redesenhando paisagens inteiras em questão de segundos. Essa compreensão transformou a relação das pessoas com a falha. Ela deixou de ser vista como uma possibilidade remota e passou a ser encarada como uma certeza histórica. A pergunta deixou de ser "isso vai acontecer" e passou a ser "há quanto tempo isso está sendo adiado?". Cada ano sem um grande rompimento não é necessariamente um alívio. Pode ser apenas mais um ano de tensão acumulada sob a superfície. O que torna essa história ainda mais inquietante é perceber que a falha de San Andreas não é um erro da natureza, nem uma anomalia passageira. Ela é parte do funcionamento normal do planeta. A Terra não está quebrando, ela está se movendo, se ajustando, se reorganizando. O problema é que esse movimento natural acontece exatamente onde construímos cidades, estradas, redes de energia e a ilusão de estabilidade. E assim, sem perceber, a história da falha se mistura com a história humana, criando um cenário onde o passado geológico começa a pressionar o presente. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, partes da falha de San Andreas estão se movendo lentamente. Em alguns trechos, esse movimento é tão suave que casas inteiras deslizam alguns milímetros por ano sem que ninguém perceba. Há cercas que já nasceram retas e hoje aparecem tortas, estradas que precisaram ser reconstruídas várias vezes no mesmo lugar, e trilhos de trem que nunca conseguem permanecer perfeitamente alinhados. Não porque foram mal feitos, mas porque o chão sob eles nunca para de se ajustar. Em certos pontos da Califórnia, é possível caminhar sobre a falha e não sentir absolutamente nada. Nenhuma vibração, nenhum sinal de perigo imediato. E é justamente isso que mais desconcerta os geólogos. Os trechos mais silenciosos costumam ser os mais perigosos, porque indicam áreas onde a energia está completamente travada, acumulando pressão sem qualquer forma de escape. É como observar uma represa perfeita demais, sabendo que toda represa tem um limite. Outro detalhe pouco conhecido é que nem toda a falha de San Andreas se comporta da mesma forma. Algumas partes se movem constantemente, outras permanecem imóveis por décadas. Isso significa que um grande terremoto não necessariamente começa onde as pessoas esperam. Ele pode surgir em um ponto aparentemente calmo e, em segundos, se propagar por quilômetros, como um zíper sendo aberto com violência sob a crosta terrestre. Talvez a curiosidade mais perturbadora seja perceber que os cientistas conseguem medir o estresse acumulado na falha, mas não conseguem prever o momento exato do rompimento. A tecnologia atual permite saber onde a tensão está concentrada, mas não quando ela será liberada. A falha de San Andreas, nesse sentido, não é um mistério total. Ela é uma certeza sem data marcada. E é exatamente aí que a história ainda não termina. Porque compreender como essa falha funciona é apenas o começo. A verdadeira pergunta surge quando tentamos imaginar o que aconteceria se essa energia acumulada fosse liberada de uma só vez, em plena Califórnia moderna, com milhões de pessoas, cidades interligadas e uma dependência absoluta de infraestrutura. Se esse tema te intrigou, curta este vídeo, compartilhe com quem também se interessa pelos mistérios do nosso planeta e se inscreva no canal para continuar essa história. No próximo vídeo, vamos explorar o que realmente poderia acontecer no dia em que a falha de San Andreas decidir se mover de verdade. E por que esse cenário é muito mais complexo do que os filmes mostram.